uma mentira. Legal. A pessoa fala algo que não é correta, ou ele fala algo que ele se entrega naquilo que ele fez de errado, porque falou demais. Geralmente é assim, né? E a gente diz, o peixe morre pela boca. E a palavra de Deus não usa essa expressão, mas ela fala também do nosso cuidado com o que a gente fala. E o quanto é importante a gente cuidar para que a gente não seja o peixe fisgado por aquilo que a gente fala. Nós vamos abrir juntos o texto agora em Eclesiastes, capítulo 10, versículos 12 a 18. Eclesiastes 10, 12 a 18. Lá no Antigo Testamento, depois de Salmos, Provérbios, vem Eclesiastes. 444 do Antigo Testamento. Eclesiastes capítulo 10, versículos 12 a 18. Eu leio. Quem é sábio recebe elogios pelas coisas que diz, mas o tolo é destruído pelas suas próprias palavras. Ele começa dizendo tolices e acaba falando coisas absurdas e más. O tolo não para de falar. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, nem pode dizer o que acontecerá depois da sua morte. Somente um homem muito tolo, tão tolo que nem consegue encontrar o caminho de casa, se esgota de tanto trabalhar. Um país vai mal quando aquele que o governa se deixa levar pela opinião dos outros, e quando as autoridades começam a se divertir logo de manhã. Mas um país vai bem quando quem o governa toma as suas próprias decisões, e as autoridades sabem se controlar, comem na hora certa e não bebem demais. Se por preguiça você deixar de consertar o telhado de sua casa, ele acabará ficando cheio de goteiras e a casa cairá. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Amém. Pode deixar a Bíblia aberta se você quiser. Esse texto parece uma coxa de retalhos com alguns temas, e é muito interessante que essa divisão desses versículos vem assim como uma sugestão para pregação em todo o Brasil, não só na nossa igreja. Eu fiquei pensando, existe sim uma unidade de tema aqui nesse texto. Em primeiro lugar, é o cuidado em como nós vivemos e como nós usamos as nossas palavras na nossa vida. Quem conhece o livro de Eclesiastes sabe que sempre tem a contraposição, a comparação entre o sábio e o tolo. O sábio faz isso, o tolo faz aquilo, tanto no livro de Provérbios quanto no livro de Eclesiastes. E aqui então a gente tem uma comparação. Já nos primeiros versículos, no versículo 12. Quem é sábio? Que o texto diz? Recebe elogios. O que ele fala agrada as pessoas. O que ele fala acrescenta algo às pessoas. Tem a aprovação das pessoas. Então as palavras que o sábio usa são palavras pensadas. E quem é tolo? Antes do fala demais. Coisas absurdas e más. Ele fala coisas absurdas e más. Ele é destruído pelo que ele fala. O peixe morre pela boca. Ele é destruído pelo que ele fala. E é interessante que no original hebraico diz assim que ele é devorado pela sua própria boca. Ele é devorado pela sua própria boca. É uma figura estranha de a gente imaginar na nossa cabeça, mas ou mais ainda, ele se destrói, ele se devora com a boca. É algo que a gente vê acontecer também na nossa vida. O tolo começa falando tolices e termina falando coisas absurdas e más. A gente vê isso no nosso dia a dia, porque às vezes nós somos sábios e às vezes nós somos tolos.
com aquilo que nós falamos e com aquilo que nós fazemos. Não é assim que às vezes a gente fala demais? Ah, mas eu sou sincero, eu falo mesmo o que eu penso. Existe uma grande diferença entre sinceridade e uma pessoa agressiva, uma pessoa sem educação, sem critérios naquilo que fala. Ah, eu sou sincero, eu falo o que penso. Não é bem assim, porque nós pensamos muitas coisas. Às vezes a nossa cabeça está lá na frente, a gente está pensando uma coisa totalmente errada, e a gente tem que parar, peraí, não é por aqui. E se você já colocou isso em palavras, essas palavras não voltam mais para dentro da sua boca. Palavras que ferem, que magoam as pessoas. Eu lembro, isso me marcou muito, assim, eu tenho uma memória muito clara de um dia em que eu estava vendo um programa de TV muito por acaso, assim. Era um desses programas de relacionamento, eu não lembro mais se era Super Nanny ou alguma desses assim, que lidavam com as famílias. Mas eu lembro que tinha um grande problema de xingamento e ofensa dentro daquela família. E então, uma pessoa que estava ali para ajudar aquela família, colocou um alvo. Deu alguns dardos para o familiar, eu acredito que naquela vez foi a mãe. A mãe era uma pessoa muito explosiva, que falava tudo, que agredia com palavras, que ofendia, que não media suas palavras. E aí então, essa pessoa colocou naquele alvo uma foto do filho. E diz, agora tira esses dados. Aquela mãe chorava, mas ela tinha que cumprir a tarefa. Ela jogava os dados iam furando a foto do filho. E ela jogava os dados de novo. E tinha que continuar jogando, atirando os dados contra aquela foto. Terminado aquele momento, tirou-se os dados e a pessoa disse assim, pede desculpa agora para o seu filho. Ela foi simbolicamente até a foto e pediu desculpas. E a pessoa disse, mas as marcas dos furos saíram da foto, você pedindo desculpa? Não saíram. Não saiu. As coisas não voltam mais a ser como eram antes, quando nós não medimos a nossa palavra e achamos que podemos ofender todo mundo, porque nós temos a razão, porque nós estamos certos, e vale a pena estar certo e agredir os outros porque você tem a razão, então você pode humilhar os outros, massacrar os outros, ou existem formas de dialogar. Existem formas de ajudar os outros a pensar. Tem coisas que machucam muito. Certamente você já passou por coisas assim. Eu já passei por muitas coisas assim. E a gente sabe que a gente ouviu muita coisa que não foram coisas justas, mas que a gente carrega até hoje. Por quê? Dói. Essas feridas, Deus quer nos ajudar a tratar, sim, quer. E quer nos ajudar também para que nós não usemos as palavras como o tolo, que começa falando tolices e termina falando coisas más, absurdas, que ferem, que magoam as pessoas. E hoje, eu tenho até vergonha às vezes de entrar no Facebook, por exemplo. Porque é uma troca de agressividade gratuita. Pessoas se degladiando por causa do presidente, como se fosse Deus. Pelo amor de Deus. Pessoas se ofendendo mutuamente porque um é de direita, o outro é de esquerda, porque um torce para um time e outro torce para o outro, porque um é de uma religião, o outro é da outra, e todo mundo brigando. Como usamos nossas palavras? Como usamos nossas palavras? Elas podem ser palavras que constroem e agradam, como palavras do sábio, mas podem ser muito destrutivas. E mais ainda, o texto diz, agora sim, Paulo,
No versículo 14, além de falar tanta coisa, o tolo não para de falar. Ele não para de falar. As coisas vão saindo da boca e não para. Muitas vezes, nós somos também assim. Falamos e falamos. Gostamos de falar sobre tudo. E a gente até atropela as outras pessoas, não deixa os outros falarem, porque nós somos os entendidos. Porque nós sabemos. Será que realmente sabemos? Será que realmente somos tão entendidos assim? Pessoas que falam e não conseguem mais enxergar os outros. Só conseguem enxergar a si e a sua própria vontade. Não conseguem mais ouvir os outros e prestar atenção nos outros. Só conseguem falar aquilo que pensam. E isso é tolice, diz o nosso texto. É tolice. Você achar que por muito falar vai convencer os outros, ou que então você vai mostrar que é sábio. Sabe aquelas pessoas assim que entendem de tudo? E no fim das contas não entendem muito de nada, não é assim? Quando a gente acha que entende de tudo, no fim das contas, a gente não entende muito de nada. Assumir as nossas limitações também é importante. E saber dizer, olha, não sei muito sobre isso, eu teria que estudar mais, aprender mais sobre isso. Também é humildade. Reconhecer os nossos limites. Reconhecer. Humildade é importante também, da forma que a gente usa as palavras, para que a gente não morra pela boca como o peixe. Como diz o ditado, por isso Deus nos deu 2 orelhas e uma boca, né? Alguém já disse, como diz a Bíblia, sim, Deus nos deu, não está escrito na Bíblia isso de 2 orelhas e uma boca, mas é um ditado popular que tem sabedoria, né? Deus nos deu 2 ouvidos para a gente ouvir, para a gente prestar atenção, para então a gente conseguir falar melhor aquilo que a gente quer transmitir. As 2 coisas são importantes. Falar é importante, sim. Só ficar quieto não é sinal de sabedoria também. O contrário é verdadeiro. Mas você não mais ouvir, não mais prestar atenção às pessoas é falta de sabedoria. Nós somos chamados a ouvir, a prestar atenção e a falar com sabedoria. Porque a boca fala, isso Jesus disse lá em Mateus 12:34, a boca fala do que está cheio o nosso coração. A sua boca vai transmitir aquilo que está dentro do seu coração, aquilo que você tem alimentado a sua vida. E se você alimenta a sua vida só de amarguras, de ressentimentos, se você alimenta a sua vida de decepções e não consegue mais enxergar as coisas positivamente, o que você vai falar com os outros? Palavras destrutivas, porque lá dentro está destruído. Não é assim que as pessoas que ofendem os outros muito fácil são pessoas piores do que a gente que não faz isso, ou piores do que outras pessoas que não fazem isso. Não é assim. Por trás de uma pessoa muito carrancuda ou dura com que ela fala, tem uma pessoa ferida. Não é assim, Lia? Psicóloga me ajuda aqui. Tem uma pessoa ferida que precisa rebater, porque ela não consegue mais ser ferida e acha que tem que rebater os outros. O coração está vazio. O coração, na verdade, está cheio de dores. Com que nós abastecemos o coração? Jeremias 15:16 foi o início do culto hoje. Ó Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram meu coração de alegria e de felicidade. A tua palavra, nos abastecermos dessa palavra de Deus, desse Deus que é sábio, que fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir, desse Deus que é bondoso, que fala conosco do seu amor, desse Deus que é justo, que nos corrige, que nos ama incondicionalmente e que nos chama a viver também esse amor. Quando nós vamos falar, nós podemos usar a sabedoria de Sócrates,
né? Pelo menos a tradição diz que foi Sócrates que falou das 3 peneiras que nós precisamos usar quando nós vamos falar algo adiante. Nós sabemos de um fato e a gente vai falar adiante. Então, para a gente saber se fala ou não isso, tem que passar por 3 peneiras. A primeira peneira é da verdade. É verdade isso que a gente vai falar? Você viu ou você tem alguma certeza ou garantia, ou é só um boato, um fake news, uma fake news? Em segundo lugar, aquilo que você vai falar passa pela peneira da bondade? É algo que vai construir, que vai ajudar? Mesmo que seja uma crítica, mas vai ser construtiva? Ou vai ser só para falar mal? Ou vai ser só destruição? Se ela passa pela peneira da verdade, se ela passa pela peneira da bondade, ainda essa informação precisa passar pela terceira peneira, que é da necessidade. É necessário falar isso? Realmente é importante, acrescenta à comunidade? É necessário transmitir isso? Ou você está transmitindo só pelo gosto de falar? Essas 3 peneiras nos ajudam quando a gente sabe algo de alguém e quer passar adiante. A verdade, a bondade e a necessidade. Passando nessas 3, então fale, porque é bom, porque é importante. Não passando, pense antes. Porque aquilo que a gente faz também vai em direção à eternidade. Para os versículos 14 e 15. Depois onde diz assim, o tolo não para de falar. Alguém lê, por favor, ali. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, nem pode dizer o que acontecerá depois da sua morte. Isso. Ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe. O futuro está nas mãos de Deus. Mas aquilo que a gente vive aqui e hoje será colocado na presença de Deus no juízo final. Tudo que a gente vive aqui hoje será colocado na presença de Deus no juízo final. Nós temos que prestar contas. Nós temos uma responsabilidade com Deus e com o próximo. Tudo que a gente faz ou deixa de fazer, nós, seres finitos, caminhamos em direção ao infinito. Pela graça de Deus, nós seremos salvos, é verdade. Mas nós ainda assim vamos passar pelo juízo. Prestar contas de como nós vivemos a nossa vida. Por isso o versículo 15 diz que somente uma pessoa muito tola é capaz de gastar a sua vida toda no trabalho, ou é uma pessoa que está perdida na sua vida, não sabe mais a direção em que viver, gasta ela em qualquer coisa, seja no trabalho ou qualquer outra situação, e não valoriza a vida como um presente de Deus para ser vivido. E isso está relacionado com o que vem a seguir, onde se fala das nossas autoridades. No versículo 16, fala que um país vai mal quando aquele que governa se deixa levar pela opinião dos outros. Sabe como é que está no hebraico isso aqui? Só diz assim, quando o rei é criança. O país vai mal quando o rei é criança. E é muito interessante isso, porque o que é ter um rei criança? Ter um governante infantilizado. Vamos pensar em aspectos negativos das crianças, me ajudem aí. O que é uma criança não tem uma atitude assim de ponderado, de sabedoria. A criança, claro que. Joia, ótimo, o que mais? Vocês já levaram os filhos de vocês numa loja de supermercado, brinquedo, assim, quando quer alguma coisa, o que faz? Como é que era, mãe? Aquela história lá que eu me jogava no chão e que começava a juntar a multidão em volta e eu vendo, eu quero! O pessoal juntando em volta achando que aconteceu, tá matando o menino. Eu quero primeiro os meus interesses. O rei criança é que ele é primeiro é o que eu quero e depois a necessidade do povo, se sobrar alguma coisa.
O infantilizado, eu achei interessante essa definição na Bíblia Conselheira. Infantilizar-se priorizando a pressão dos aliados. Quando quem governa não é mais o governante, mas quando as pessoas que estão em volta dele dizem tem que fazer isso, e ele vai e faz. Ou apenas aquele que quer a popularidade, ao invés de fazer acontecer, ter planejamento e boas ações. Aquela pessoa aquele governante que quer aparecer mais do que fazer. Isso tem hoje em dia? Não, né? Não. Os nossos governantes usam muito a imagem, e uma imagem que nem sempre é condizente com a verdade. Nosso presidente, ele não tem cuidado muito com as palavras. Independente se você é a favor ou não tem isso. Ele não tem cuidado com as palavras. E isso não é sábio. Achar que você rebater as pessoas, você as perguntas é sabedoria? Não é. A palavra de Deus chama isso de tolice. Ser um rei criança que rebate. E primeiro, ele. E não só ele, mas todos os nossos governantes precisam olhar para esse texto e pensar o Deus tem governado dessa forma. E não só o rei, como diz o texto, mas os príncipes que já começam um banquete de manhã, que já estão na nossa linguagem de hoje, diz assim que eles já estão se divertindo de manhã. Ou seja, não estão trabalhando, mas em primeiro lugar se satisfazendo. E a gente sofre, a população sofre. A sabedoria de Deus precisa estar nas nossas palavras, a sabedoria de Deus precisa estar nos nossos governantes, a sabedoria de Deus precisa estar no nosso dia a dia, para que haja mais justiça nesse mundo, para que haja mais amor, para que haja mais paz nesse mundo. Isso vem de lá, sim, também. E o tempo para a gente se corrigir, o tempo para a gente olhar para a nossa vida é hoje, não é amanhã. É muito interessante o provérbio que o sábio escreve nesse texto, no versículo 18. É um provérbio popular, Ele diz: se por preguiça você deixar de consertar o telhado da sua casa, ele acabará ficando cheio de goteiras e a casa cairá. Se por preguiça você não arrumar o telhado da sua casa, a casa vai cair, vai ter uma goteira atrás da outra, o telhado vai afundar e daqui a pouco ele vai cair. Ou seja, não podemos deixar que a vida correr sem pararmos para pensar e corrigir as nossas atitudes. É necessário corrigir hoje. Se tem uma goteira hoje, se tem algo que eu estou vivendo hoje, que não é parte da sabedoria de Deus, a gente precisa olhar para isso hoje e corrigir hoje, não amanhã. Não esperar a casa cair quando já está tudo detonado, quando eu já destruí as pessoas com as minhas palavras, quando eu já não mais vivi o amor de Deus na minha vida, quando eu não mais busquei a palavra de Deus na minha vida para encher o meu coração de coisas boas. É hoje, porque amanhã a casa pode cair e aí vai ser muito mais difícil. Para Deus nada é impossível. Deus pode resgatar qualquer vida, qualquer pessoa, qualquer situação. Mas o tempo de viver com Ele é hoje. Então que Ele nos inunde com a sua sabedoria, para que a gente não viva como crianças e muito menos como tolos, mas como sábios, que sabem usar as suas palavras, que sabem ouvir as pessoas e que praticam também aquilo que ouvem da parte de Deus. Amém. Quero convidar para